Vamos em frente, então, a live da terça. Eu tô retomando aqui a live da terça. Semana passada eu já gravei ao vivo e agora novamente nós vamos devagarinho nos aproximando da nossa famosa live da terça. Juliana, me conta se o áudio tá bom, me conta se você está me ouvindo bem. Eu tô começando a live da terça com alguns temas absolutamente imprescindíveis para quem pretende trabalhar com recuperação judicial. Então me contem, Marcelo, me conte, Luke Caldas, me conte se tá bom o áudio, se você consegue me entender bem, porque hoje eu tenho 4 temas que são verdadeiramente provocativos. Olha só, primeiro tema, Marcelo, eu quero entrar no mercado, quero trabalhar com recuperações judiciais, eu preciso entrar no mercado, o que eu devo fazer? Esse é o primeiro tema que nós vamos abordar na live da terça. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós estamos começando agora. O segundo tema que a gente vai abordar diz respeito ao critério, ao que faz o cliente decidir pelo ingresso de recuperação judicial. Olha só, pergunta que eu recebi no direct, pergunta que eu tenho cotidianamente discutido com colegas que trabalham, que querem trabalhar com recuperação judicial. Qual é o critério decisivo? O que faz o advogado convencer o cliente a fechar o contrato, a promover recuperação judicial? Enfim, a aceitar a leitura técnica que indica o caminho da recuperação judicial. Terceira pergunta que eu vou enfrentar nessa live da terça, que eu tô recém esquentando os motores e chega junto aqui, terceiro tema, eu preciso dominar a contabilidade, eu preciso ser um expert na seara contábil, eu preciso entender os relatórios contábeis para trabalhar com recuperação judicial. Como é que fica a questão contabilidade, direito na recuperação judicial? Esse é o terceiro tema que eu vou tratar. E o quarto tema, que é um tema imprescindível e que poucas vezes eu abordei, como eu pretendo abordar hoje, diz respeito a honorários nos processos de recuperação judicial. Quem sabe o tema mais importante para quem está trabalhando com recuperação judicial ou para quem pretende trabalhar com recuperação judicial. Marcelo, me fala dos honorários. Isso, esse é o quarto tema. Então, honorários é o quarto tema. O terceiro tema, Marcelo, contabilidade e direito. O segundo tema, o critério que faz o cliente decidir pela recuperação judicial. O segundo tema, Marcelo, ou o primeiro agora está na lista aqui, eu não sei bem. O primeiro tema é, Marcelo, olha só. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso entrar no mercado, eu estou me formando agora, eu quero construir uma carreira nesse nicho particular do direito. Qual é o primeiro passo? Então, meus queridos amigos, minhas queridas colegas, é por isso que eu estou produzindo a live da terça de hoje. A live da terça é 18h30, que eu produzo com muito carinho, porque eu não confundo trabalho sério com trabalho mal-humorado. Então, cheguem mais. Quem tem perguntas sobre recuperação judicial, lança para mim, que depois nós vamos enfrentar. Quem pretende fazer um bate-papo comigo sobre recuperação judicial, sobre um caso concreto, pode lançar, que a gente vai enfrentar também. Mas, inicialmente, eu quero chamar a atenção, minha querida colega, meu caríssimo amigo, eu produzo tanto conteúdo porque eu quero ver cada advogado, cada advogada sendo muito bem remunerado para trabalhar com recuperação judicial. É esse o propósito desse conteúdo, é esse o propósito de tanto debate sobre estratégias de soerguimento. Eu estou convencido que é possível, por meio da recuperação judicial, alcançar honorários expressivos e com regularidade. Ou seja, pensar em uma estabilidade profissional a partir do trabalho prático com recuperações judiciais. É por isso que eu produzo tanto conteúdo, é por isso que eu tô na live da terça, que começa devagarinho, mas que vai esquentando no corpo desse período a partir das 18h30, a gente está esquentando e vai agora para a primeira pergunta. Marcelo, primeira pergunta, olha só. Como eu começo do zero? Como eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso entrar no mercado, eu preciso sustentar o meu escritório, eu preciso montar um escritório, eu quero sair de casa, eu quero, enfim, trabalhar nesse nicho, mas eu preciso de dinheiro. O que eu faço, cara? Qual é o primeiro passo? Olha que pergunta interessante. Essa pergunta eu recebo com alguma frequência e, claro, exploro isso nas respostas no Stories, claro, respondo também por áudio no direct quando eu recebo perguntas no privado, mas essa é a pergunta de ouro. Cara, como é que eu ganho dinheiro com recuperação judicial? Como é que eu dou o primeiro passo?
pensando do ponto de vista da carreira, o que eu devo fazer? É isso que nós vamos começar agora devagarinho. Olha, se eu tenho que dar o primeiro passo, a primeira dica, o primeiro movimento para entrar no mercado, hoje o movimento é diferente do que era em 2020, 2021, 2019, antes da reforma da Lei de Recuperação de Empresas. Eu explico. Pablo, vem comigo, olha só, cara, olha só. Antes de 2020, não existia como suspender as dívidas de um cliente, repactuar essas dívidas fora do processo de recuperação judicial. Então, olha só, quando eu comecei esse perfil, quando eu comecei a produzir conteúdos alinhados com essa ideia de trabalho em recuperação judicial, não existia como eu suspender um conjunto de execuções sem a recuperação judicial. Então, em 2020, se me fosse feita essa pergunta, eu diria o seguinte, meu querido colega, para dar o primeiro passo, para pegar o primeiro cliente, para fechar o primeiro contrato, em 2020 eu diria, aposta todos os estudos em recuperação judicial e vai para cima do cliente. E vai para cima a partir de estratégias práticas, especialmente no diálogo com os profissionais que conhecem quem está em dificuldades. E aí, assim, o Pablo vai me perguntar, Marcelo, quais são os profissionais que conhecem os empresários que enfrentam dificuldades? Anota aí, Pablo. O profissional que conhece o agente econômico em crise, que assessora o agente econômico em crise, que se relaciona com o agente econômico em crise, é o contador. Então, você tem que construir um relacionamento íntegro, um relacionamento estratégico, um relacionamento ganha-ganha com um profissional da contabilidade. Em 2020, eu dizia o seguinte, você precisa explicar a recuperação judicial para o contador. Então, primeiro passo para o camarada que estava entrando no mercado, que tem a intenção de construir esse posicionamento no mercado e assessorar agentes econômicos em crise, o primeiro passo era, em 2020, conversar com o contador, claro, do ponto de vista estratégico, ter um script inteligente de diálogo com o contador, mas explicando os benefícios do processo de recuperação judicial. Isso em 2020, velho. Guarda isso. Porque isso vai mudar após a reforma da Lei de Recuperação de Empresas. Isso vai se tornar mais fácil após a reforma da Lei 11.101, que aconteceu em dezembro de 2020. Então, assim, hoje, a pergunta é a seguinte, que eu recebi no Stories e estou respondendo agora com profundidade. A pergunta é a seguinte, Marcelo, hoje, como eu faço para fechar esse contrato? Como eu faço para entrar no mercado? Como eu faço para começar a dar os primeiros passos na assessoria agentes econômicos em crise? Primeiro passo, meu querido colega, falando bem cirurgicamente, o primeiro passo é entender como se opera a mediação no Sejusc empresarial. Esse é o primeiro passo. Então, você deve, em primeiro lugar, visitar o Sejusc empresarial do seu estado. Então, é isso mesmo, TJ, o seu estado, e pesquisar Sejusc empresarial. Essa pesquisa é importantíssima, porque é a partir dessa pesquisa que você vai ver como funciona, como se encaminha um procedimento de mediação, quem são os mediadores. Olha só, Pablo, fazendo esse movimento, entrei em contato com a coordenação da mediação no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul e estabeleci um bom diálogo. Entendi como se operava esse sistema, entendi onde chegava o requerimento de mediação, entendi quem eram os mediadores e mais entendi quais são as providências que os mediadores adotam quando do requerimento ao mediador. Tudo isso ligando. Então, primeiro movimento, conhecer como se opera, como funciona o Sejusc empresarial. Tá bem? No seu estado. Cada estado é um estado. Por exemplo, em Santa Catarina, nós tivemos a felicidade de inaugurar uma das primeiras mediações com um conjunto de credores e o nosso cliente. Tanto que o Sejusc empresarial de Santa Catarina não tinha prática nisso e a gente teve a oportunidade de dialogar com a coordenação do Sejusc empresarial, inclusive com o juízo competente, para explicar os meandros que envolvem esse procedimento. Então, Marcelo, eu quero ser bem remunerado, eu quero entrar no mercado de assessoria agentes econômicos em crise, preciso fazer isso urgentemente. Para agora, o que eu faço?
primeiro passo, entenda como opera o Sejusc Empresarial no seu estado. Entendeu? Pô, então, entrei no TJ, compreendi, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que entender como eu posso operacionalizar isso do ponto de vista do meu cliente. E aí, o melhor caminho, gente, acredite, o melhor caminho é visitar os vídeos que eu tenho produzido sobre mediação no Sejusc Empresarial. Então, se visitar a linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais, você vai encontrar um caminho importante para trilhar e acionar o Sejusc. Marcelo, por que esse é o primeiro passo? Olha só, esse é o primeiro passo por uma razão muito singela. Cliente algum recusa abrir negociações no Sejusc Empresarial. É simples do ponto de vista da decisão que o seu cliente vai ter o ingresso com o pedido de mediação. Então, você vai cobrar honorários compatíveis com o tamanho do endividamento, isso pode ser um valor interessante. Imagina um endividamento, por exemplo, de 1.200.000, ou de 1 milhão, ou de 500 mil. Qualquer percentual aparece interessante para uma negociação. E você vai, a partir dessa provocação, chamar o seu cliente a aceitar a mediação no Sejusc Empresarial. Ou seja, não é difícil imaginar um cliente fechando o contrato com você para fazer esse procedimento. Por quê? Porque o cliente está endividado. O cliente precisa alcançar um meio de repactuar os compromissos e você está oferecendo um meio que é, do ponto de vista financeiro, de pequena monta, custos extremamente baixos. Do ponto de vista reputacional, custo zero em razão do sigilo no Sejusc Empresarial. Além disso, a possibilidade de resolutividade no Sejusc é grande, porque você vai para o Sejusc com a intenção de negociar. E quarto, você terá honorários imediatamente, quando do próprio requerimento ao Sejusc Empresarial. Ou seja, aquela ideia de honorários que demora para ser percebidos, aquela ideia de honorários que você vai receber depois de um largo período, depois de anos, aquele honorário no êxito, aquele honorário de sucumbência, ele fica de lado e você vai contratar honorários para o procedimento. Ou seja, na formalização do contrato você já vai poder receber valores interessantes. Então, esse é o primeiro movimento. E, Marcelo, com quem eu converso para apresentar essa alternativa? Primeiro, domina essa alternativa, ok? Então, você tem que dominar essa alternativa, dominar com profundidade, entender tudo que envolve o Sejusc Empresarial do seu estado, a mediação no Sejusc Empresarial no seu estado. Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, visitar a lei. Visitar a Lei 11.101. Qual é o artigo de lei, Marcelo, que você quer que eu visite? Parágrafo 1º, artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º. Leia uma vez, leia 2 vezes, Rodrigo, depois leia 3 vezes, depois leia 4 vezes. Entenda esse parágrafo 1º, porque ele é de uma redação problemática, tá bem? E aí, então eu entendi como funciona o Tribunal de Justiça, o Sejusc Empresarial, eu entendi o artigo 20b e agora? Cara, agora você vai visitar os enunciados do CNJ, do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial de Falências. Tá bem? Então, entendeu essas 3 fases, entendeu esses 3 momentos? Vai conversar com os profissionais que conhecem, que sabem quem são os agentes econômicos em dificuldade. Esse é o seu desafio e assim, fazendo isso, você terá os seus primeiros clientes. Por quê? Porque seus clientes sabem que vão poder resolver o endividamento a partir de uma repactuação dos compromissos em bases compatíveis com a sua realidade. Esse é o seu desafio e você vai fazer isso no Sejusc Empresarial, sendo remunerado para isso. Marcelo, me fala de valores de remuneração, quanto que eu posso cobrar? Meu querido colega, pense em um percentual. A questão aqui é percentual. Então, se você vai assessorar um empresário cujo endividamento que será repactuado no Sejusc Empresarial gira em torno de R$700 mil, pense em um percentual de 1 a 3% desse valor. Tá bem? Então,
coloquem aí 2% desse valor, faça o cálculo, você vai ver que não é desprezível para o procedimento. Tá bem? Se for 700 mil, nós estamos falando em 14 mil reais para uma negociação. Tá bem? Não é algo ruim de ser feito. Vamos lá, Marcelo, segunda questão. Quando o cliente, olha só, pergunta quentíssima do campo de batalha. Marcelo, quando o cliente decide ingressar com o pedido de recuperação judicial? Agora sim, eu me mexo aqui na cadeira porque, de fato, esse é o tema que, quem sabe, vale ouro nessa conversa. Se você entender o que passa na cabeça do seu cliente quando ele decide ingressar em recuperação judicial, melhor, se você entender o critério que o seu cliente adota para fechar o contrato, se você entender isso, se você conseguir entrar na cabeça do seu cliente e entender o que faz ele decidir pelo ingresso em recuperação judicial, deixa eu lhe contar uma coisa, fechar contrato não vai ser algo tão difícil. Pelo contrário, você terá uma facilidade, uma tranquilidade no fechamento dos contratos. E escuta que quem está dizendo isso faz cotidianamente isso. Quem está dizendo que compreender a cabeça do seu cliente para fechar contrato é fundamental, faz isso e fecha contrato. Cotidianamente. Quase que semanalmente. Então, pega essa dica que ela vale, quem sabe ela possa valer ouro. Olha só. A primeira inclinação, quando eu penso que no que o cliente precisa, ou qual é o critério que ele adota para fechar o contrato, a primeira inclinação que a pessoa tem é a seguinte: o cliente fecha o contrato quando ele precisa. Essa é a primeira ideia que vem à mente. Então, o cliente vai fechar o contrato quando o cliente precisar. Mas ela não corresponde à realidade. Eu já adianto aqui que essa ideia de que o cliente fecha o contrato quando ele precisa não corresponde à prática, não corresponde ao cotidiano. O cliente não fecha o contrato quando ele precisa. Sabe por quê, Bruno? Ele não fecha o contrato quando ele precisa por uma razão muito singela. Ele raramente tem a exata noção de quando ele precisa. Se o cliente tivesse a noção exata de quando ele precisa, nós não teríamos tantas recuperações judiciais com problemas, porque na realidade o cliente o cliente posterga ao máximo o fechamento do contrato. O empresário tem uma imagem, tem uma noção da realidade, por vezes, mágica do futuro. E ele tem a sincera impressão que o futuro será melhor que o presente. Tem o otimismo exagerado e ele vai procrastinando a decisão de fechar o contrato. Vídeo pausado aqui. Caiu, acho que voltou, né? Mas é isso. Então, assim, o cliente não fecha o contrato quando ele precisa. Quem acha que o cliente adota a decisão de ingressar em recuperação judicial quando ele precisa, está equivocado. Vamos um pouquinho além. Porque tem um porém aqui que vai resolver a nossa dúvida. O cliente, na verdade, olha essa e me diz se essa não vale ouro. O cliente vai fechar o contrato com você. O cliente adota a recuperação judicial como estratégia primeira de segmento, não quando ele precisa, porque normalmente esse tempo já passou. Grande Danilo. Então, normalmente, esse tempo já passou. Quando ele decide ingressar em recuperação judicial, normalmente o tempo que seria correto, o tempo que ele precisa, já passou. Ele sempre entra, acreditem no que eu estou dizendo, ele sempre entra com um delay. Apenas para que os colegas tenham uma ideia, olha essa, Bruno, apenas para que vocês tenham uma ideia, eu estava conversando com um amigo hoje pela tarde e ele me dizia que a cliente não entendia que precisava ingressar em recuperação judicial. Detalhe, endividamento expressivo tributário, endividamento bancário, endividamento com credores trabalhistas, endividamento com ações judiciais indenizatórias, mas a cliente simplesmente entendia que não precisava de recuperação judicial. Então, olha só, eu tô aqui explicando qual é a inteligência do cliente, o que passa na cabeça do cliente, o que faz ele decidir ingressar em recuperação judicial ou
postergar essa decisão ou decidir não ingressar. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos navegando na cabeça do nosso cliente, do agente econômico em crise, da sociedade empresária em crise, do produtor rural em crise, do dirigente de uma associação em crise. Nós estamos dentro da cabeça desse cliente. E eu estou explicando que ele não decide em razão da necessidade dele precisar. Sabe quando que ele decide? Olha só, quando que o cliente... Olha que pergunta boa. Então, tá, ele não decide quando ele precisa. Quando que ele decide? Ele decide ingressar em recuperação inicial quando ele sente as dores da ausência da recuperação inicial. Como é que é, Marcelo? Me explica melhor isso. É exatamente isso. Eu não sei se eu consigo expressar melhor do que isso que eu acabei de dizer. O cliente decide ingressar em recuperação inicial quando ele sente as dores da ausência dessa decisão. Na verdade, isso é um equívoco, isso do ponto de vista da estratégia de recuperação inicial, isso é um problema. Mas é isso que acontece na prática. O empresário vai decidir ingressar em recuperação inicial quando ele tiver uma busca e apreensão já distribuída. Ele vai decidir ingressar com pedido de recuperação inicial quando a execução tiver sido distribuída, os embargos à execução não alcançarem um efeito suspensivo e a execução virtualmente impossibilitar a operação, aí o cliente decide pelo ingresso de recuperação inicial. Agora, tem um porém. Então, a decisão, para a gente fechar aqui, a decisão para ingresso de recuperação inicial, ela se afirma, ela se coloca, e é fundamental você entender isso para compreender o argumento que eu vou agora compartilhar. A decisão, ela só acontece após o cliente sentir essa dor. Sentir a dor da ausência de uma proteção por parte do Poder Judiciário, proteção conferida pela recuperação inicial. Então, Marcelo, por que você está falando isso? Porque você pode, é aí que eu queria chegar, você pode construir esse sentimento. Essa é a diferença do advogado que fecha o contrato do advogado que não fecha o contrato. Por que alguns advogados fecham tantos contratos de recuperação inicial e outros advogados não conseguem fechar o contrato de recuperação inicial? Por que alguns advogados fecham recuperações, assessoram empresas, fecham um contrato um dia, no outro dia fecham outro contrato, no outro dia fecham outro contrato? Tem alguns que fazem isso, viu? Se a gente for analisar o meu último período aí, esse último semestre, vocês vão ver que a gente está mais ou menos caminhando nesse sentido. Por que eu tenho tanta facilidade de fechar contrato e tem colegas que não têm essa facilidade? Exatamente pelo que eu aqui compartilhei. Porque eu faço o cliente sentir a ausência da recuperação inicial. E de forma íntegra. Não tem aqui nenhuma manipulação, não tem aqui nenhuma maldade, não tem aqui nenhuma sacanagem. De forma íntegra, eu explico para o meu cliente que, se ele não proceder imediatamente, ele vai perder o controle do caixa da empresa dele. Ponto final. E que isso é algo que eu quero apenas que ele saiba. Eu não estou aqui jogando, empurrando ele para a recuperação inicial. Aliás, hoje mesmo, conversando com esse meu colega, eu disse para ele, olha, eu não quero nenhum tipo de pressão nessa cliente. Eu não quero, por quê? Porque eu quero bem. Não quero pressionar para fechar um contrato. Não é esse o propósito de uma boa conversa. Eu quero simplesmente que o cliente entenda, sinta, melhor dizendo, as dores de não ingressar com o pedido de recuperação inicial. Por quê? Porque o argumento é o seguinte, Cleiton, o argumento central é o seguinte, o cliente só decide ingressar em recuperação inicial quando ele sente as dores de estar fora do regime recuperatório. Se o cliente não sentir as dores de uma execução em os seus últimos termos, se o cliente não sentir as dores de uma busca e apreensão distribuída e já deferida, se o cliente não sentir as dores de uma execução patrimonial que pode inviabilizar a operação, se ele não sentir essas dores, ele não vai decidir pela recuperação inicial. Portanto, o que você pode fazer é antecipar esse sentimento na cabeça do seu cliente. Isso é absolutamente íntegro, isso é correto, porque você vai simplesmente explicar para o seu cliente quais são as consequências de não decidir, quais são as consequências de procrastinar o pedido de recuperação judicial. Até porque o pedido de recuperação judicial ele não é deferido no dia seguinte. A média para deferir a recuperação judicial
gira em torno de 30 dias, 20 dias. Eu já consegui o deferimento de recuperação judicial em 4 dias, a partir do fundamento previsto no artigo 6º, parágrafo 12º. Aliás, quem aqui quer trabalhar com recuperação judicial, meu querido colega, anote aí, parágrafo 12º do artigo 6º. Está aí o argumento que fundamenta antecipação dos efeitos da recuperação judicial, do deferimento da recuperação judicial. Então, assim, entendi, Marcelo. Então, primeiro argumento, primeiro tema de hoje que a gente enfrentou foi o seguinte: quero entrar rápido no mercado. O que eu faço? Cara, faz o que eu mencionei há pouco tempo. Aprofundo o estudo sobre mediação no seja jurídico empresarial, aprofundo o estudo do artigo 20b, inciso 4º, parágrafo 1º, e aprofundo o estudo dos enunciados do CNJ. Tá? E aprofundo significa o seguinte: vai ler isso. Lê isso, não precisa virar doutor nisso, tá bem? Isso é o primeiro. Segundo tema, quando o cliente decide o ingresso pela recuperação judicial? Pô, aí nós fomos na veia, nós fomos na profundidade da inteligência do cliente e desenhamos para o cliente, né, o sentimento que ele deve ter para decidir. É isso mesmo, a gente vai explicar para o cliente as consequências dessa omissão ou dessa procrastinação, tá bem? E aí nós fechamos a segunda questão. Agora sim, terceira pergunta que eu recebi, lancei lá nos stories e vou aqui enfrentar. Marcelo, contabilidade. Eu quero demais trabalhar assessorando agentes econômicos em crise. Eu quero demais aprender o trabalho de recuperação judicial. Eu quero demais ter uma remuneração regular com o trabalho de recuperação judicial, porque você entendeu, recuperação judicial oferece isso, honorários regulares. É possível planejar uma vida com os honorários parcelados que você vai alcançar, seja atuando como administrador judicial, seja mesmo promovendo recuperações judiciais. Então eu quero isso, cara. Eu preciso ser um estudioso em contabilidade. Eu preciso dominar os aspectos práticos da contabilidade. Sem o domínio dessa competência, eu não posso trabalhar com recuperação judicial. Olha que pergunta importante, gente. Essa pergunta, em si, ela deveria ser objeto de uma live inteira. Porque a pergunta ela é pertinente para quem é do direito e para quem é da contabilidade. Então a pergunta é assim, ó, Marcelo, vem cá, eu preciso dominar a contabilidade? Eu vou responder aqui. Olha só, se você for assessorar credores, você tem que primeiro fazer o básico para depois entrar nos meandros de uma auditoria, por exemplo, da recuperação judicial. Então, inicialmente, a assessoria a credores qualificada e estratégica, então, inicialmente, a assessoria a um credor, a um conjunto de credores e uma recuperação judicial, uma assessoria estratégica, por quê? Porque pensada coletivamente, inicialmente, é desnecessário uma formulação profunda, um conhecimento profundo de contabilidade. Então, assim a gente já faça a primeira questão. Agora, vamos para a segunda. Eu estou promovendo recuperação judicial. Eu estou fazendo recuperação judicial. Eu preciso dominar com profundidade a contabilidade? Não precisa. Não precisa. Você precisa ter um diálogo próximo com o contador, com a contadora. Repete, Marcelo, repete essa questão que para mim é fundamental. Olha só, o fato de você assessorar um agente econômico em crise não faz com que você deva ser um contador ou ter uma iniciação em contabilidade. O que você precisa é entender bem qual é o pé do direito e o pé da contabilidade no trabalho com recuperações judiciais. E isso significa o seguinte, olha só, estou me mexendo aqui, eu estou muito preocupado porque hoje o Inter vai jogar daqui a pouquinho com o River, então eu estou aqui com uma cabeça na recuperação judicial, outra na mediação e outra na Argentina. Mas volta para cá, vamos voltar para cá, olha só. Marcelo, promovendo recuperações judiciais, então eu não preciso ser um expert em contabilidade? Não precisa. O que você precisa é ter um diálogo próximo com o contador e você vai entender melhor isso se fizer uma leitura pesada do artigo 51, que poucos advogados fazem. Edson, poucos advogados fazem, Tina, Eloy, poucos advogados fazem essa leitura. O pessoal repete muito que a petição inicial da recuperação judicial é sofisticada, é difícil, e é verdade, é sofisticada, é difícil, não é simples, mas poucos colegas decidem estudar o artigo 51.
E o artigo 51 sinaliza as tarefas. Por que é importante estudar? Porque o artigo 51 sinaliza as tarefas que o contador deve realizar e as tarefas que o advogado deve responder. Compreenderam? Então, olha só, eu vou ler o artigo 51 e no artigo 51 eu vou ter as tarefas que eu vou empreender, que eu vou desenvolver, e eu vou ter as tarefas também que quem vai desenvolver é o contador. E aí, essa conversa, esse entrelaçamento é fundamental. Então, não precisa ter competência em contabilidade para trabalhar com recuperação judicial. Precisa, sim, ter um bom diálogo com o contador. E dizendo isso, eu acabo chamando atenção para a relevância da contabilidade. Então, para o colega, para o amigo que é contador, que é contadora, contribuir nesse campo é extraordinário. E aí eu vou para a terceira variável. Se você atua como administrador judicial, você também não precisa ser um contador. É verdade, porém, que muitos contadores estão hoje atuando como administrador judicial. Inclusive, no meu curso, eu tenho colegas que são na contabilidade, são contadores que estão no treinamento avançado em recuperação judicial, tendo o propósito de atuar como AJ. Se olhar com atenção hoje no Brasil, boa parte dos administradores judiciais de relevo estão saindo das fileiras da contabilidade por uma série de razões. Agora, estes contadores que exercem esse auxílio ao Poder Judiciário, eles têm ao lado o jurídico. Eles têm ao lado um advogado que vai peticionar. E esse advogado é remunerado pelo escritório de administração judicial, aliás, autorizado pelo juízo que nomeou o contador. O inverso pode acontecer. Então, se você pretende atuar como administrador judicial ou já está atuando como administrador judicial, você não precisa fazer o curso de contabilidade. Você precisa, claro, ter algumas noções de leitura de balanço patrimonial, de leitura de DRE, demonstrativo do resultado do exercício, mas nada muito elaborado, porque a análise mais pesada será feita pelo contador que vai lhe auxiliar. Tá bem? E assim eu deixo vocês absolutamente tranquilos com relação a essa competência particular. Tá bem? Um campo é da contabilidade e um campo é do direito. Cada um no seu quadrado, fica tudo certo. E o último tema da live da terça, da live de hoje, da live que a gente está um bom tempo conversando aqui, e eu fico muito feliz com os colegas que vêm, que vão, que estão atentos a essa realidade. Vamos lá. O quarto tema é o seguinte, Marcelo, honorários em recuperação judicial. O tema mais importante, talvez, né? O tema que mais instiga o colega, o tema que mais instiga quem pretende, de fato, colocar o peito na água e trabalhar com recuperação judicial. Então, honorários nos processos de recuperação judicial. De quanto nós estamos falando? Essa poderia ser a pauta de uma live inteira. E eu não vou me estender muito além do tempo que eu estou aqui abordando cada um dos assuntos. Agora, o que é tranquilo afirmar é que o advogado que promove recuperação judicial ou o administrador judicial, ele normalmente tem a opção de apostar em honorários expressivos no início ou regularidade. Marcelo explica melhor isso. Imagine uma recuperação de, digamos, 3 milhões e meio. Gente, empresas com dívida de 3 milhões e meio, nós temos milhões. Milhões mesmo, não é milhares, é milhões. Então, assim, 3 milhões e meio é um grau de endividamento baixo. É um grau de endividamento quase que insignificante diante do conjunto de empresas em crise hoje. O número que há pouco tempo eu compartilhei era algo em torno a 6 milhões de empresas, 6,3 milhões de empresas endividadas. Então, uma empresa que deve 3 milhões e meio, tem milhares, né? Milhões, melhor dizendo. Então, honorários de uma recuperação de 3 milhões e meio. O que o advogado vai cobrar em uma recuperação de 3 milhões e meio? Essa é a pergunta que eu vou agora explorar com você. E uma recuperação de 3 milhões e meio, o contrato de honorários será formalizado nos seguintes termos. 10% do valor que será administrado na recuperação judicial
Então, vê bem, esse é o primeiro reparo importante. Todo o valor que será administrado. Se nós estivermos diante de crédito extraconcursal, como, por exemplo, crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, se nós estivermos diante de créditos decorrentes de dívida tributária, se nós estivermos diante de créditos que, por outras razões, não se submetem aos efeitos da recuperação inicial, esses créditos também são contratados do ponto de vista dos honorários. Também é por isso que eu digo, 3,5 milhões, você vai fazer o cálculo de 10% do valor administrado no bojo da recuperação inicial. Ou seja, uma recuperação desse porte, honorários no importe de R$350 mil. Agora sim, se o cliente deve R$3,5 milhões, é evidente que o cliente não possui R$350 mil para ser adimplidos à vista. E você não vai fazer essa cobrança. Como é que vai se operar esses honorários? Esses honorários vão ser formalizados a partir de 10% desse valor como entrada. Então você vai cobrar R$35 mil de entrada desses valores e os outros 90% serão parcelados em 36 ou 48 meses. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar 36 meses. 36 meses de R$315 mil. Olha só, 36 parcelas de R$315 mil, nós estamos falando de honorários equivalentes a quase R$10 mil mensais em uma recuperação inicial. Então, é disso que nós estamos tratando quando falamos de honorário. Marcelo, e esses contratos são assinados? As empresas assinam, as empresas convencionam esse tipo de pactuação na hora, porque elas percebem o benefício na entrada. Porque o cliente que está prestes a ingressar com o pedido de recuperação inicial é um cliente viável, que tem produção, que tem lugar no mercado. O que ele não tem é condições de prosseguir sem esse remédio. E vamos combinar, uma dívida de R$3,5 milhões, sendo bem direto, ser suspensa por R$35 mil, acaba sendo convidativa. É por isso que cada vez mais nós temos notícias, Edu, de ingresso com pedidos de recuperação inicial, porque vale a pena. Diante do cenário maior, esse valor de entrada acaba sendo um valor convidativo para o cliente que está em vias de tornar a sua operação inviável. Tá bem? Então, é por isso que vale a pena fazer esse tipo de contratação. Tá bem? Meus caros colegas, se tiverem alguma dúvida, lancem para mim. A ideia da live da terça, hoje, toda terça-feira, tá voltando para ficar. Toda terça-feira eu vou fazer uma live às 18h30, faça chuva, faça sol, esteja com o Inter jogando ou o Inter prestes a entrar em campo, a gente vai discutir questões práticas que envolvem o Instituto, porque eu quero ver você trabalhando com recuperação inicial, tá bem? Então, hoje não veio muitas perguntas, mas fique atento, mande perguntas, porque a gente vai explorar, tá bem? Hoje ficamos por aqui, grande abraço, cada colega, cada amigo, cada amiga que passou por aqui, ficou um pouquinho conversando comigo, foi e voltou, enfim, navegou nesse mundo digital e nós estamos apenas começando. Em frente!